Boa tarde, estudantes. Nessa videoaula aqui nós vamos discutir o famoso modelo de Rayleigh-Jeans para radiação de corpo negro, né? Então, só relembrando um pouquinho, a maneira que nós estamos estudando aqui, a gente modela um corpo negro como sendo uma cavidade em que ondas eletromagnéticas estão confinadas dentro dela, né? Para fazer medidas, a gente abre um pequeno orifício nessa cavidade e vê a radiação que sai dali. Coleta essa radiação em termos de comprimento de onda, né? E em intervalos entre lambda e d-lambda, né? E vê o percentual relativo dessa radiação em relação a outros comprimentos de onda, de modo que você obter essa distribuição aqui. As primeiras distribuições são bem definidas, são do Wien, talvez. Então aqui desse lado, depois eu vou definir isso aqui direitinho, a gente vai chegar nisso aqui como uma função, a densidade de energia dentro da cavidade. Então nós temos para a radiação emitida, né, a uma determinada temperatura, nós vimos na aula anterior, você tem a lei de Wien e a lei de Stefan. A lei de Wien fala a respeito da relação entre o ponto máximo dessa curva e a temperatura do corpo, né? Existe um deslocamento com a temperatura. E a lei de Stefan fala a respeito, diz que a integral sobre toda essa curva, ou seja, da radiação emitida em todos os comprimentos de onda, em todas as frequências, é proporcional à temperatura na quarta, né? Então esse modelo de Rayleigh-Jeans aqui, ele vai tentar descrever agora essa curva como uma função Rho-d-Ni, né? Como uma função aqui na verdade é de lambda, né? Do jeito que eu escrevi nesse eixo comprimento de onda, mas é só se inverter, né? Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. A gente chegou na aula passada como que é a distribuição de modos para determinada frequência. Aqui então nós temos a velocidade da luz, né, o volume da cavidade. Isso aqui é uma função quadrática, então, com relação à frequência. Isso é um número de modos em intervalos de frequência entre μ mais dmi, dado por essa fórmula aqui, chamada número de Jeans. Então, para você modelar esse problema, a ideia agora é você transportar ou enxergar a radiação que está dentro da cavidade, já que ela está sendo emitida, né, pelas paredes. A radiação que está dentro da cavidade, ela está olhando duas paredes aqui da nossa cavidade, né? Ela tem um campo elétrico oscilante aqui, né? Forma nós nesses pontos, para o modelo de cavidade metálica, né? Então esse aqui é um modo possível, né? A gente já discutiu, tem infinitos modos possíveis aqui, né? Tá certo? Então um modo possível de um comprimento de onda ou de uma frequência possível. Olha, a entidade que está na parede aqui, né? Isso não era muito claro na época, a composição da matéria em termos de átomos, elétrons, núcleos e tal, não era muito claro, mas eles sabiam que a radiação eletromagnética é emitida por um dipolo que está oscilando com a mesma frequência que a radiação está emitindo, né? Da mesma maneira que uma emissora de rádio, a antena emite ondas numa determinada frequência, as entidades que estão ali dentro da antena, na emissora, estão oscilando, né, naquela frequência, né? Então, a cada modo está associado um oscilador aqui que está oscilando com uma frequência específica. Isso é semelhante, se você quiser um modelo mecânico, você pegar a ponta de uma corda, né? Está presa aqui, você pega a ponta de uma corda e com a sua mão você balança a corda com uma determinada frequência, você vai provocar um conjunto de ondas que vão ficar confinadas nessa região aqui, né? Com a frequência que você definir, que você está oscilando com a sua mão. Caso aqui também, né? Tá certo? Então, tem uma sutileza aí, né? Porque você está estudando a radiação que está dentro da cavidade,
Mas para criar esse modelo você começa a olhar os dipolos oscilantes ou os átomos que estão na parede da cavidade. Você associa cada modo da radiação a um átomo que está na parede oscilando, gerando esse modo. Essa é uma maneira de você conseguir desenvolver o seu problema. Tá? Então cada modo de onda eletromagnética está associado a um oscilador harmônico na parede. Na parede da cavidade, tá certo? De frequência igual, de mesma frequência. Esse oscilador é que está gerando o modo. Então o que nos interessa aqui, como a gente que é medido a intensidade, né? O que nos interessa aqui é saber qual é a energia total, então, que está contida dentro da cavidade. A energia está contida onde? Nas ondas eletromagnéticas que estão confinadas dentro da cavidade. Então, nos interessa saber como fica a energia total na cavidade. Energia total das ondas eletromagnéticas dentro da cavidade. Tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Bom, antes, pegando aqui só um pequeno exemplo, vamos supor que você queira saber, você tem um monte de moedas na sua frente e você queira saber quanto dinheiro você tem. Basicamente você separa as moedas por valor, né? E isso vai dar um número, tantas moedas no valor, tantas moedas no outro e assim por diante. E aí você, multiplicando o número de moedas pelo valor, você tem o total, tá certo? Ou seja, uma coisa assim, né? Se eu tivesse aqui, eu vou chamar um N do valor de cada moeda, né? A distribuição do valor de cada moeda, aqui vai ser discreto por enquanto. Então, e aqui o valor da moeda, tá certo? Então eu tenho aqui o valor 0,1, eu tenho uma, por exemplo. Valor 0,5, 50 centavos. Eu separei aqui 3, 4 e R$1. Aqui eu inventei uma moeda de 2, 1 e uma moeda de 5. Tá certo? Então essa aqui é a função de distribuição das moedas por valor, ó, sabe que aqui é discreto, né? O total, né? O total vai ser igual à soma do N do valor vezes o valor. Ok? Então esse total aqui para a minha distribuição seria 0,1 vezes 1 mais 0,5 vezes 3 mais 1 vezes 4 mais 1 vezes 5. Okay? Fazendo isso você obteria 12,6 se eu não errei a conta aqui. Okay? Então é assim que você calcula um total quando você tem uma distribuição. Isso que você está vendo aqui é a distribuição, né? Tá certo? Se você passar para o contínuo, né, os valores de moeda não são contínuos, né, mas se for uma grandeza contínua, você teria uma função de distribuição que te dá aqui o número delas, né, por valor e aqui o valor. Né? E o que você fez como soma aqui você construiria como um integral. Então nesse caso aqui seria um total, seria um integral do N do valor de cada moeda vezes o valor de cada moeda, né?
vezes um D valor aqui, né? Você integrar, você quer contínuo agora, você faz contínuo, você tem que integrar tudo, desde aqui até onde existir. Okay? Então essa é a maneira de você calcular um total a partir de uma distribuição. Okay? Mesma ideia vai ser utilizada para calcular a energia total dentro da cavidade. Okay? Nós já temos uma distribuição que é aquele N de Ni dNi, que é a distribuição dos números de modos que tem para cada frequência. Então, para o nosso problema da radiação de cavidade, nós temos aqui que seria aquela função valor, né, que distribui ali por número de moedas com determinado valor, né, que é a nossa distribuição de número de modos para cada frequência. Okay? A energia total dentro da cavidade vai ser o quê? A energia... Note, esses objetos são oscilantes, né? São campos elétricos oscilantes, então nos interessa a média temporal disso, né? O valor médio da energia de cada modo vezes a distribuição de modo, isso integral, tá certo? Então a energia total dentro da cavidade seria um U. Aqui eu vou colocar um índicezinho T, porque isso aqui depois a gente já vai estar interessado em saber como é que isso varia com a temperatura, tá? Função da frequência aqui. Na verdade aqui não função da frequência porque seria uma integral. Isso aqui para uma determinada temperatura, isso aqui vai ser uma integral, então, um somatório, mas sobre todos, como a gente está considerando que a cavidade é grande e os comprimentos de onda são pequenos, você pode considerar isso basicamente como um contínuo dentro da cavidade. Então isso aqui é o valor médio da energia de cada modo vezes a distribuição de modos vezes dNi. Então isso aqui é a energia total da cavidade, tá certo? O nosso N de Ni daqui está dado aqui, então eu posso escrever esse U. Aqui a temperatura não está explícita, mas ela vai entrar aqui, ó. Isso aqui vai ser o volume da cavidade, 8π sobre C ao cubo, o valor médio de cada modo, Ni quadrado, dNi, frequência. Okay? Eu vou dividir isso por um volume, porque se eu mantenho o volume aqui, eu estou especificando cavidade por cavidade, né? É mais interessante trabalhar com densidade, né? Quando eu divido energia por volume, eu tenho uma densidade de energia. Okay? Então eu vou escrever U sobre V, né? Aí isso aqui fica simplesmente 8π C ao cubo, a densidade não vai especificar o volume da cavidade aqui, né? Quadrado dNi. Então, como eu dividi essa expressão pelo volume, eu poderia escrever então que essa integral aqui é um ρ a uma determinada temperatura de Ni, ou seja, densidade de energia, né? Densidade espectral de energia. Por que espectral? Porque é para cada frequência, né? Então espectral porque diz respeito a cada frequência. E é uma densidade que eu dividi a expressão por V, tá certo? Pelo volume da cavidade. Então esse ρ de T aqui é essa expressão aqui, né? Okay? Então a densidade espectral de energia dentro da cavidade vai ser 8π sobre C ao cubo Ni quadrado vezes o valor médio da energia dos osciladores. Ok? Então isso aqui é energia média de cada modo ou de cada oscilador na parede, já que eu posso associar essas duas coisas, é o oscilador que gera um modo. Então eles são equivalentes. Cada modo. E esse termo aqui é a densidade espectral de energia
na cavidade. Esses nomes são feitos, mas não. Densidade por quê? Porque foi dividido a energia por volume. Espectral por quê? Porque é uma função de cada frequência. Sempre que você tem isso, você chama de espectro. Então é espectral. Tá certo? E energia, porque isso é uma integral sobre energia. Okay? Então esse termo que está dentro dessa integral é a densidade espectral de energia. Então a pergunta aqui agora, que falta responder, é o seguinte. Note aqui, nós estamos desenvolvendo um modelo para determinar aquelas curvas experimentais. Então, o que me falta responder aqui é quem é a energia média de cada oscilador. Então, para responder essa pergunta, aí, se você não lembra, você tem que dar uma olhadinha no curso de Física 2, em que você estudou termodinâmica, tá certo? Você associa movimento com temperatura, né? Através de uma lei que chama equipartição de energia, que diz que cada módulo quadrado cada grau de liberdade quadrático de uma entidade gera meio kT na energia total, ok? Então quem é energia média? Então, se eu posso associar os modos de onda a osciladores nas paredes, né? A energia de cada oscilador seria meio de mv quadrado mais meio de ômega quadrado x quadrado sobre 2. Aqui o ômega é a frequência do oscilador que está associada à frequência do modo que ele está gerando. Então, ômega é a raiz de k sobre m. Okay? Então a energia média disso aqui seria a média temporal, né? Sobre esse termo aqui. Mas aqui nos interessa saber esse valor em termos da temperatura, porque temperatura e movimento estão associados, então a termodinâmica te faz essa ponte, né? A termodinâmica te mostra como que você associa temperatura e energia de uma entidade física, como um oscilador harmônico, por exemplo, ou como isso que eu vou colocar aqui vem do estudo do gás ideal, é só você retornar um pouquinho que você lembra. Então, eu vou me apegar para responder essa pergunta ao princípio de equipartição de energia. De equipartição de energia. Cada grau quadrático de liberdade, ou seja, grau de liberdade é a capacidade de movimento, né? Esse cara, a capacidade de grandezas quadráticas aqui, na velocidade ao quadrado aqui, x quadrado aqui. Então tem 2 graus quadráticos de liberdade com um oscilador unidimensional. Já vou falar a respeito do fato de ser unidimensional aqui. Então cada grau de liberdade quadrático corresponde meio de kT, onde K é a constante de Boltzmann, né? Corresponde meio kT na energia total, né, de um gás ou de um sistema qualquer. Okay? Então, no nosso caso, vamos dar uma olhada aqui. Se você pegar a parede da sua cavidade, tem um oscilador aqui, na superfície que as ondas eletromagnéticas estão sendo emitidas, né? Então, em princípio, esse oscilador poderia se movimentar nessa direção, gerando uma onda eletromagnética nesse sentido, ou nessa direção, gerando uma onda nesse sentido. Então, isso aqui daria as duas polarizações, mas acontece que eu já contei isso quando eu escrevi o N de Ni de Ni, lá na aula anterior. Então, eu já contei as duas polarizações. O terceiro sentido seria o eixo Z aqui, mas acontece que
uma partícula que se movimenta na própria direção de propagação, a direção de propagação da radiação não é para fora da parede aqui, né? Se se movimenta na própria direção não tem emissão, então é só duas direções aqui. Então, cada oscilador, nesse caso, vai corresponder com meio, porque tem um grau de liberdade quadrático aqui, mais meio, que vai dar kT. Então, a energia média por oscilador vai ser, por oscilador, por modo, vai ser E igual a kT. Então agora eu associei essa energia com a temperatura que está a sua cavidade. Tá certo? Então, a princípio, quanto maior a temperatura, maior a energia média de cada um deles. Faz sentido, né? Então, depois desses resultados, voltando, você obtém a densidade espectral de energia conforme o modelo, conforme o desenvolvimento de Rayleigh-Jeans. Então, isso aqui eu posso chamar aqui de fórmula de Rayleigh-Jeans, sei lá. Na verdade, esse desenvolvimento, eu acho que historicamente o Rayleigh fez primeiro, mas o N de Ni dele, ele esqueceu de contar só 1/8 naquela esfera, que tinha um erro, depois o Jeans corrigiu isso. De toda maneira, o resultado é esse aqui. Rho de T de Ni dNi é igual a 8π Ni quadrado, kT, que é o valor médio da energia de cada oscilador, vezes dNi sobre C ao cubo. Isso aqui, né? Pois bem, aqui está escrito em termos da frequência, né? Então, se eu olhar agora para o que a natureza diz que é, ou seja, porque aqui eu vou colocar a frequência, fazer um gráfico só genérico, sem numeração aqui, né? Aqui vou determinar a temperatura de Ni, né? A distribuição. Então, o que os dados experimentais te mostram é uma curva meio assim, né? Aqui estão os pontos experimentais, que eu estou ajustando uma curva aos pontos experimentais, né? Só que essa previsão aqui, ela diz que essa curva é quadrática, monotonicamente crescente com uma frequência, ok? Ou seja, seria essa a previsão. Então, para baixas frequências ela se aproxima do que seria o real, e fora desse limite aqui, para frequências mais altas ela explode, tá certo? Note que essa curva aqui tem uma série de problemas, porque se eu integrar essa quadrática até em todas as frequências, isso vai dar infinito. Então, como é que ela vai reproduzir a energia total que está dentro da cavidade? Vai ser infinita. Segundo lugar, evidentemente ela não é compatível com o que você está observando nos dados experimentais. Essa explosão que acontece a partir desse ponto aqui, uma quadrática, né, quando essa aqui começa a descer, é chamada de catástrofe do ultravioleta, porque é mais ou menos na região do ultravioleta, quando você está olhando o espectro a uma temperatura específica, e ela explode assim, tá certo? Então, esse modelo não tem nenhum erro. Isso eu acho que se derrubou muita floresta e se gastou muito papel discutindo essa questão, mas não é o modelo que está errado, não são as contas que estão erradas. O que está errado é o pressuposto de acreditar que aqueles osciladores que estão na parede, que estão ligados aos módulos, podem ser tratados da mesma maneira que você sempre tratou, conforme os resultados que você obtém a partir da física clássica, tá certo? Então, é uma coisa que é interessante, tanto de matemática quanto física,
Se você usar a lógica de maneira perfeita, a matemática de maneira perfeita, mas se você parte de pressupostos errados, você chega em qualquer lugar, tá certo? Você prova qualquer absurdo se você não parte dos pressupostos corretos. O que vai estar errado aqui é justamente o problema da repartição de energia encara os osciladores como entidades que podem ser descritas segundo a segunda lei de Newton, né? Porque o modelo de Gazdel, quando você chega ao problema de repartição de energia, você está fazendo um cálculo clássico conforme a segunda lei de Newton. Se você voltar lá, você vai relembrar que é exatamente isso. Então é essa questão, esse pressuposto que não vai estar certo. Ou seja, você precisa mudar a maneira de você tratar osciladores harmônicos quando você está olhando para entidades que são átomos na parede da sua cavidade, tá certo? É isso que o Planck vai fazer, que será o assunto da próxima aula. Ele vai propor um modelo diferente para tentar descrever essa curva, mas descrevendo os átomos na parede segundo um outro princípio, ok? Então, por enquanto era isso. Esse é o resultado do modelo de Rayleigh-Jeans. Obrigado.